Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então tá aí, a terceira viagem de Paulo, ele sai lá de Antioquia da Síria, vai entrar na Ásia, vai passar lá por Antioquia da Pisídia também, vai chegar em Éfeso, e depois em Esmirna, vai passar por Pérgamo também, e assim ele vai até a Macedônia, aquela parte da Grécia lá. Com relação ainda às considerações iniciais, a gente viu semana passada o significado das 7 igrejas de Apocalipse. Basicamente são duas interpretações principais sobre esse assunto. Uma delas, a primeira delas, defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Então vamos para a segunda linha de interpretação. Ela defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas, elas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja. Ou seja, elas não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na igreja. Esse autor aqui, ele defende, então, a primeira linha de interpretação, que seriam as 7 eras da igreja, cada igreja representando um período sucessivo na história dela. Então ele diz assim, ó, o período de Esmirna é conhecido como o tempo do martírio. Para esse autor, trata-se do segundo período da igreja, que vai do ano 100 a 313 para ele. Pobreza, miséria, perseguição, encarceramento e martírio afligiam a igreja nesse período. Os cristãos eram pobres em bens deste mundo, mas ricos em bens espirituais. A riqueza espiritual de Esmirna, ela opõe-se à sua pobreza material. Ela sofreu severas perseguições, muitas das quais movidas pela comunidade judaica, que instigavam as autoridades pagãs a perseguirem os cristãos. Foram eles quem ocasionaram o martírio de Policarpo, bispo de Esmirna. Tertuliano fala das sinagogas como fontes de perseguição contra os cristãos. Um dia profético equivale a um ano literal. Portanto, a tribulação de 10 dias refere-se aos 10 anos de perseguição entre 303 e 313, sob o governo do imperador Diocleciano. Para esses fiéis mártires, o Senhor não tem reprovação. O período termina com a promulgação do Edito de Milão, assinado por Constantino no ano 313, dando liberdade para os cristãos adorarem o seu Deus livremente. Dedicatória à igreja de Esmirna. Então Jesus se apresenta dizendo o seguinte: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Os elogios para essa igreja: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. A igreja não foi repreendida, ela não teve repreensões, Esmirna. O aconselhamento a essa igreja: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E como promessas, para fechar essa parte aqui, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 8, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve:
Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então a gente lembra ali de Apocalipse capítulo 1, a gente já estudou ele há algum tempo atrás, já até bem distante. Ele vai dizer assim: e eu, quando o ouvi, caí a seus pés como morto. No caso aqui se referindo a João. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. E a gente vai continuar ali no versículo 9 agora, ele vai dizer: conheço as tuas obras e tribulações, no caso, em outras versões, conheço as suas aflições. Atos 14, 21 e 22, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ainda em Romanos, capítulo 8 agora, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Apocalipse 2:9, ele conhece as nossas aflições, a sua pobreza, mas ele diz, mas você é rico. Ele diz ali, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ele vai dizer assim, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse 3:9, isso aqui é lá para a igreja de Filadélfia, a gente vai estudar ainda. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 2:10, não temas as coisas que tens de sofrer. Aí a gente recorre lá em Mateus para ver essa reflexão, essa aplicação para a nossa vida. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, também dentro desse contexto, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Marcos 13, versículos 12 e 13, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos capítulo 8, aqui falando que o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, lá no versículo 34, diz assim, então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes,
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Apocalipse 2:10, avançando um pouquinho mais. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, ou provados, algumas versões trazem. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ainda em Apocalipse 2:10, e tereis uma tribulação de 10 dias. E o que nós temos de referência a respeito disso? Levítico, capítulo 25, versículo 8, eu trouxe isso aí somente para a gente ver essa questão de 10 dias, provavelmente são 10 anos mesmo. Levítico 25, versículo 8, contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos, nesse caso aqui em Levítico. Porém, isso que a gente viu aqui, ó, tribulação de 10 dias em Apocalipse, capítulo 2, 10, então pode muito bem significar 10 anos de perseguição ou de tribulação aqui. E ali, Apocalipse 2:10 ainda, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E sobre essa coroa da vida aqui, que eu queria falar um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 5, falando da coroa, tá? É sobre isso que eu quero trazer aqui também. Aqui ele fala da coroa da vida. A gente vai ver outros nomes que são dados ao longo dos evangelhos. 1 Pedro 5, versículos 4, 8 e 9. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Falando ainda da coroa, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele fala da coroa da justiça agora. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Lá em Apocalipse capítulo 3, também dentro do contexto da igreja de Filadélfia, você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ele diz que vai pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 4:4, ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. E Apocalipse 2:11, já nos encaminhando para o final,
dessas referências bíblicas, dessas reflexões e aplicações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, o que é essa segunda morte? Apocalipse 20 tem a resposta. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, outro spoiler. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Interpretações a respeito deste contexto. Esmirna, a atual Izmir, na Turquia, estava situada ali em torno de 70 quilômetros ao noroeste de Éfeso. Ela era a mais esplêndida das 7 cidades e orgulho da Ásia. Nesta cidade, desenvolveu-se a adoração ao imperador, e os cristãos dali sofreram imensamente porque não desejavam adorar a César. Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna, ele foi martirizado ali em 156 depois de Cristo, porque ele se recusou a chamar César de Senhor. A igreja na cidade de Esmirna enfrentava sofrimento, muita perseguição e morte. O martírio fez parte de sua história. A esta congregação, o Senhor Jesus disse que conhece sua tribulação, pobreza e a blasfêmia de seus inimigos, mas lembra que de modo algum eles experimentarão a segunda morte. 3 coisas aprovadas em Esmirna: as obras, a tribulação e a pobreza, mas ela é rica no Senhor. Esmirna era pobre exteriormente, mas o Senhor os proclamou ricos espiritualmente. Então, a riqueza espiritual de Esmirna opõe-se à sua pobreza material. A igreja de Esmirna ela foi elogiada pelo Senhor e não recebeu nenhuma censura. Mas, num dado momento, nas dobras do futuro, essa igreja também se afastou da verdade e perdeu sua relevância. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Ela sofreu severas perseguições, muitas das quais movidas pela comunidade judaica, que instigavam as autoridades pagãs a perseguirem os cristãos. Foram eles quem ocasionaram o martírio de Policarpo, bispo de Esmirna. Tertuliano também fala das sinagogas como fonte de perseguição contra os cristãos. A respeito dos se declararem judeus, uma seita em Esmirna que professava o judaísmo, mas blasfemava contra Deus e servia a Satanás. Deste versículo, aprendemos que Deus não considera os judeus que rejeitam Cristo como sendo verdadeiramente judeus. Sinagoga de Satanás. O Senhor considera satânica a adoração dos judeus que rejeitam a Cristo. A respeito da tribulação de 10 dias, acredita-se que representa as 10 perseguições principais que Roma lançou contra a igreja dessa época, por um período de cerca de 200 anos. Esse é um dos intérpretes, tá? Ele traz a respeito da tribulação de 10 dias. Outra interpretação a respeito da tribulação de 10 dias, ele diz que não são 10 perseguições, mas seriam um período de 246 anos, desde o ano 64, da época de Nero ali, até o ano 310, aproximadamente. E ainda na tribulação de 10 dias, fechando esses comentários, um dia profético equivale a um ano literal. Portanto, a tribulação de 10 dias refere-se aos 10 anos de perseguição, entre os anos 303 a 313, sob o governo do imperador Diocleciano. O período termina com a promulgação do Edito de Milão, assinado por Constantino no ano 313,
dando liberdade para os cristãos adorarem o seu Deus livremente.